Nós estamos suscetíveis à morte a todo tempo, né? Então, a qualquer momento nós podemos morrer. Avanços na medicina podem até prolongar a vida, mas ninguém vive para sempre. Aí todos, no final, todos os médicos perdem todos os pacientes. Por quê? Porque a morte vai chegar para todos nós. Nós estamos aqui como velas acesas, expostas a um vendaval. A qualquer momento, qualquer um de nós, qualquer um, né, pode morrer. Mas eu quero fazer uma pergunta. Mas a morte é de fato a última fase do livro da nossa vida? Será que a morte é o nosso último inimigo? Ou existe algo além da morte? Cristãos têm testificado no credo apostólico durante séculos aí, creio na ressurreição dos mortos. Faz parte do credo apostólico. Mas o que isso significa? O que significa diante, né, em face da morte, dizer creio na ressurreição dos mortos? Isso significa que se você seguir Jesus, a morte física não será a última fase no livro da sua vida. A ressurreição de Jesus faz com que a morte seja apenas a penúltima fase. Seja a penúltima fase no livro da minha e na sua vida. Crer em Cristo Jesus faz você ter a certeza de que após a morte você verá o Senhor Jesus Cristo dizendo: bem-aventurado, servo bom e fiel, entra no gozo do teu rei, do teu Senhor. A morte é essa penúltima fase que vai nos levar até Cristo Jesus. Talvez você saiba que Jesus ressuscitou dos mortos, mas ainda assim, quando você pensa sobre morte, você fica apavorado. Você fica com medo. Você sente terror dentro de si. E eu creio que isso acontece porque muitas das vezes saber sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus não é o suficiente às vezes. Às vezes você sabe dessas coisas, mas você não tem intimidade com o Senhor suficiente para isso. E por isso que a morte é esse monstro terrível. É esse monstro que assombra todos nós. A coragem para encarar a morte vem quando você põe toda a sua fé e confiança nele. A coragem para encarar a morte vem quando você entrega o seu coração, entrega toda a sua vida a Cristo Jesus. Geralmente as pessoas dizem: pastor, falar de morte parece que faz é gostar de morte, né? Todo aquele que tem essa comunhão íntima com o Senhor não deve temer a morte. E é isso que eu me proponho hoje, a meditarmos nesses versículos de Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, e vemos alguns aspectos acerca da morte. O que é que vem após isso, o que é a morte, a natureza da morte, o que isso implica na vida do cristão. Porque afinal de contas, esse é o tema da mensagem. A morte e o cristão. A sua Bíblia está aberta no capítulo 2 de Hebreus, e eu quero que você abra a sua Bíblia aí no capítulo 9 de Hebreus. Capítulo 9, versículo 27. Nós vamos... O autor aos Hebreus aqui faz uma assertiva aqui acerca da realidade da morte. A morte é uma realidade que ninguém pode negar. Olha só o que é que ele diz. Capítulo 9 de Hebreus, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso, o juízo. Então, o autor aos Hebreus parte dessa realidade da morte para que ele possa construir acerca do sacrifício de Cristo Jesus. Ele diz: olha, da mesma forma como o homem está fadado aqui a morrer uma vez somente, e depois disso segue-se o juízo. A morte é o maior problema com que o maior problema que o homem se depara, que a raça humana se depara. Porque embora nós não pensemos sobre isso, mas nós sabemos que a morte nos espera. Nós sabemos que a morte é o final da raça humana.
Às vezes nós tentamos, como eu disse, né, esconder os pensamentos. Às vezes a gente tenta se esconder, a gente deixa esse assunto lá no fundo do baú e às vezes a gente nem sequer fala sobre isso. Mas apesar de todos, pelo menos intelectualmente, reconhecerem a realidade e a certeza da morte, ainda existe muitas vezes uma falta de disposição de encarar essa inevitabilidade. E é por isso que nós empregamos vários eufemismos quando nós vamos tratar por morte, acerca da morte. Nós empregamos vários eufemismos para não precisar reconhecer essa realidade da morte física. Geralmente a gente diz, não, ele partiu, foi para um lugar melhor. Não, ele está descansando, ele descansou. Não, ele não está mais entre nós. Então são várias, às vezes não, ele está lá em cima, olhando do céu para nós. São eufemismos que nós usamos justamente para esconder esse assunto que é tão indigesto para nós. Nós nem temos mais cemitérios. Agora são parques memoriais. E aqueles jardins, flores, justamente para tentar dar um pouco de beleza para esse assunto que para a gente, para o homem de forma geral, é tão negro, é tão sombrio. Mas, porém, aqui, o cristão enfrentará com firmeza essa realidade e essa inevitabilidade da morte. O cristão ele deve encarar com firmeza, assim como Paulo fez. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, olha o que é que Paulo fala, versículo 11 e 12. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11 e 12, Paulo vai dizer, olha, vai alertar aqui para esses irmãos da igreja, dizendo que a morte está sempre presente. Olha, encarem esse assunto, entendam que esse assunto é uma realidade, que vai acontecer. Vocês não devem temer esse assunto, vocês não devem pensar que a morte é um assunto terrível, é um tópico terrível que não deve ser enfrentado. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, ele diz, olha, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Nós que vivemos, nós estamos entregues, nós estamos suscetíveis à morte aqui por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo está incentivando esses irmãos, está dizendo, olha, essa realidade deve ser entendida, deve ser compreendida, vocês não devem temer esse assunto. E é por isso que nós precisamos falar sobre isso. E acerca dessa realidade da morte, como a morte é uma realidade entre nós, eu quero ver com vocês um aspecto importante acerca dessa realidade da morte, que é a sua natureza. A natureza da morte. A Bíblia nunca retrata a morte como uma amiga. Em nenhum momento a morte é uma amiga do homem. A Bíblia vai aprofundar a reflexão sobre a causa da morte, porque Paulo diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. A morte é o salário aqui do pecado, é o que o Paulo diz em Romanos 6, 23. Porque o homem vive no mundo de pecado, o salário dele, a recompensa dele é então a morte. Porque o homem vive no mundo de Deus como se estivesse no próprio controle, como se ele tivesse o controle de todas as coisas. O fim disso é o que? Paulo diz, morte. A morte aqui, a morte é mencionada em Eclesiastes 12, 7, diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte ao Deus que o deu. E no Novo Testamento, Tiago fala, no capítulo 2, versículo 26, também fala da morte, como uma separação entre o corpo e o espírito. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então ele está falando dessa natureza da morte. Que a morte é algo, de fato, essa inimigo ali do homem que opera o salário do pecado, que é a paga do pecado. Mas para o cristão, a morte ela não é a paga do pecado. Para o cristão, a morte não é o salário do pecado.
Para o cristão, a morte é uma transição para uma outra realidade. A morte é a passagem que nos leva para estar com o Senhor. O mundo secular, o homem sem Deus, vê a morte como parte da ordem natural. É assim mesmo. As pessoas nascem, crescem e morrem. Enquanto o cristão vê a morte como parte da ordem caída. Deus não nos fez para morrer. A morte é uma recompensa porque o homem veio então pecar. A morte não era o estado natural, o estado original do homem. Então a morte, ela é essa paga. Mas além de tratar da morte física, a Escritura também fala da morte espiritual e da morte eterna. A morte espiritual, eu explico, é a separação entre o homem e Deus. É a incapacidade do homem reagir às questões espirituais, ou mesmo uma perda total da insensibilidade a esses estímulos ao Senhor. Aqueles versículos mais terríveis, mais sombrios da Bíblia, Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. A gente vai dizer que nós estávamos separados, extintos, sem Deus no mundo, sem esperança. Efésios 2, do 1 ao 3, vai mostrar esse estado, vai mostrar essa morte espiritual, essa separação que há entre o homem e Deus. Quando o homem não tem força para ir até Deus, quando o homem não tem força para dar um passo de fé até Deus, às vezes ele até entende, ele diz, não é certo, Jesus é bom, o evangelho é legal, é uma mensagem bacana, só que quando chega na hora, ele diz, não é para mim. Isso mostra justamente essa incapacidade do homem reagir a Deus, do homem ir até Deus, porque o homem está espiritualmente morto. E a morte eterna é a concretização na morte física dessa separação. A pessoa fica perdida por toda a eternidade em seu estado pecaminoso. E Apocalipse vai se referir a essa morte como a segunda morte. Essa segunda morte é essa concretização. Essa, não sei nem se existe essa palavra, eternização. Criei agora. Justamente dá esse estado atual do homem, de separação de Deus. Ele agora é selado toda a eternidade. É quando Jesus disse, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É agora a condenação final. A partir disso, não há mais esperança. E a Bíblia também vai falar acerca dos efeitos da morte. Fala da natureza, fala da morte espiritual e morte eterna, mas também fala alguns efeitos. Para o descrente, a morte é uma maldição. A morte é uma penalidade. A morte é um inimigo. E a Bíblia, no texto que nós lemos, descreve aqueles que são aprisionados pelo pavor da morte como escravizados por Satanás. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Sabe quem tem pavor da morte? Os que são escravos de Satanás. Porque a morte é um inimigo. É uma fera terrível, pronta a devorar aqueles que são escravos de Satanás. E o autor de Hebreus vai dizer isso. Eles têm tanto pavor da morte, eles têm tanto medo da morte, que eles permanecem sendo escravizados por Satanás. Para os salvos em Cristo, a morte possui um caráter diferente. A maldição trazida pela morte desaparece. Os cristãos não provam do poder
amedrontador da morte de sua maldição. Se você está em 1 Coríntios, volte mais um pouco e vá para 1 Coríntios capítulo 15, poucas páginas. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 ao 57. Paulo vai descrever agora o efeito da morte na vida de um salvo, na vida de um crente. Ele não deve ter temor, ele não deve ter pavor da morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 até o 57. Olha o que a palavra de Deus diz. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A força do pecado é a morte. O que o pecado assombra é justamente com a morte. O que ele opera nos descrentes é a morte. Só que Paulo vai dizer, olha, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Graças a Deus que nós temos a vitória sobre a morte. Ela não tem mais poder, ele não tem mais força para nos amedrontar. É por isso que, se você é crente, você tem que assumir essa postura diferente da morte, diante da morte. Se você é salvo, você tem que ver a morte como um inimigo vencido. Você deve ver a morte como alguém que não lhe amedronta mais. Era um antigo adversário, que agora está sem efeito algum sobre a sua vida. Que agora ele está fadado a cumprir a vontade do Senhor. Porque o que é a morte para a vida do crente é a porta que nos leva até Cristo Jesus. E nós não devemos temer a porta que nos leva até Cristo. E há duas perspectivas acerca da morte. A perspectiva do descrente: a morte é algo terrível e atormentador. Pare um pouco e imagine a pior dor que você possa imaginar na sua vida. A dor mais forte que você já sentiu, mais insuportável. Agora, imagine essa dor muito maior, muito mais intensa e por toda a eternidade. Eu não sei se vocês já levaram uma martelada no dedo. Já levaram? É uma dor ruim, né? Mas logo passa. Imagine uma dor muito pior do que essa por toda a eternidade. É algo terrível. É algo que nos causa pavor. Mas tem a perspectiva do crente. É algo maravilhoso. É algo cheio de esperança. É que Paulo fala em Filipenses 1, 20, 21. Olha, eu não sei o que é que eu escolho. Se eu fico aqui com vocês, porque eu sou útil, ou se eu parto e vou estar com Cristo. Eu fico indeciso do que é que eu quero. Eu acho que é melhor morrer e estar com Cristo. Mas eu acho que eu tenho que ficar aqui. Então, para ele era algo cheio de esperança. Algo maravilhoso passar pela morte. Não havia pavor, não havia medo. A morte, pelo contrário, era algo desejável. Porque ele morreria e estaria com o Senhor. E, amados, tem uma frase que resume muito bem esse conceito. Eu não me lembro quem falou essa frase, mas é uma frase que é muita realidade. A terra, dá para ler? Acho que dá. A terra é o mais próximo que os perdidos experimentarão do céu. E a mesma terra é o mais próximo que os salvos experimentarão do inferno. Olha que frase impactante.
Olha que frase forte. Primeiro ele diz: a terra é o mais próximo que os perdidos experimentarão do céu. O que é que ele quis dizer com isso? O que é que essa frase quer mostrar? Qualquer situação aqui, para um descrente, é muito melhor do que o inferno. Qualquer situação. E geralmente, às vezes, nós cristãos caímos nessa. Estação, a pessoa sofre um acidente, e aí fica em estado vegetativo, e não tem mais condições de retornar à sua saúde normal. Só vegetando. E é um perdido. O que é que os crentes geralmente dizem? Porque a situação é melhor morrer. Melhor que morra logo. O que é que nós dizemos? Não. É muito melhor ele ficar em estado vegetativo do que ir para o inferno. Porque o inferno é muito pior. O inferno é tormento eterno. O inferno é algo pavoroso. Então qualquer situação, por pior que seja aqui na terra, para um descrente, é muito melhor do que o inferno. E é por isso que diz que a terra é o mais próximo que os perdidos experimentarão do céu. Porque o que os aguarda, tormento eterno. Onde o fogo nunca se apaga. E o bicho nunca morre. Mas ele vai continuar dizendo: a mesma terra é o mais próximo que os salvos experimentarão do inferno. E é o contraste. Amado, a melhor situação que você imaginar aqui na terra, a melhor. Você ganha um salário de 50 mil reais por mês, sua família está toda saudável, você vive numa cidade segura, seus filhos têm escola de qualidade, você tem um trabalho estabilizado, você tem um excelente casamento, você tem ótimos filhos, sua vida está excelente. Tudo aquilo que você imagina se realiza na sua vida. Todos os seus planos, tudo aquilo que você sempre sonhou se torna realidade na sua vida. Mas olha, isso nem se compara com o que é o céu. Nem se compara com o que é o céu. Quando você chegar no céu, quando a morte lhe levar até o céu, você vai ver que tudo isso não tinha valor algum. Porque sua preciosidade é justamente o Senhor. Por isso é que essa frase diz que a terra é mais próximo que os salvos vão experimentar do inferno. Temos lutas, temos adversidades, temos dificuldades, os nossos planos não se realizam plenamente como nós imaginamos. A maioria das vezes é o contrário disso. A doença chega na nossa saúde, nós ficamos doentes, nós perdemos emprego, não ganhamos o quanto nós gostaríamos. Acontecem várias adversidades, mas graças a Deus que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar e nós estaremos no céu. Por isso é que a terra é o mais próximo que nós, salvos, experimentaremos do inferno. Essa é a realidade da morte. Mas o que vem após a morte? O que é que acontece após a morte? Nós sabemos, pastor, eu entendi essa realidade, eu entendi tudo que o senhor explicou, mas o que vem após a morte? Eu quero explicar um pouco disso, porque existem algumas confusões na cabeça dos cristãos, dos crentes, que nós precisamos colocar no lugar aqui. Nós chamamos o período do homem após a morte e antes da ressurreição do corpo, nós chamamos de estado intermediário. Mas uma boa pergunta é: qual a condição do indivíduo durante esse período? O que acontece, pastor? Eu sei que Jesus vai ressuscitar, nós vamos ser ressuscitados corporalmente, nosso corpo vai ser glorificado, tá certo? Mas eu morri hoje, o que é que acontece comigo? O que é que vai acontecer? Antes do século XX, a ortodoxia cristã sustentava que uma parte do homem sobrevive à morte.
a parte imaterial sobrevive à morte. A alma do homem continua vivendo de forma consciente, né? E o corpo se decompõe. E na segunda vinda de Cristo vai haver a ressurreição do corpo transformado, glorificado, e que vai ser reunido aí a alma. É importante nós tratarmos acerca disso, porque há uma concepção que tem enganado muitos cristãos quanto ao estado intermediário, que é chamado de o sono da alma. Eu sei que muitos de vocês aqui já ouviram falar do sono da alma. É uma concepção que conquistou popularidade, né, chamada de sono da alma. O que é isso? O que é essa concepção? É basicamente que a pessoa morre e ela fica dormindo. O corpo é enterrado e aí o espírito fica dormindo. E quando é que esse espírito vai acordar? Quando Jesus vier ressuscitar o corpo. Quando vier o corpo for ressuscitado, aí o espírito que está dormindo vai acordar, vão ser juntados e vão ser levados ao céu. Essa é a concepção do sono da alma, certo? E muitos crentes, eu não desconfio que aqui esteja alguns também não, que entendem que é desse jeito. Pastor, morreu, eu vou dormir, pastor. Não. A base para essa ideia de sono da alma se encontra no fato de que as escrituras usam com frequência a simbologia de sono para se referir à morte. Usa vários eufemismos. Aqui nós estamos em 1 Coríntios capítulo 15. Veja o versículo 6, ainda do capítulo 15. Vamos ver 4 versículos aqui do capítulo 15 que vai falar acerca de sono. Olha só, versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Versículo 18, ele vai falar de novo. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. E lá no versículo 51, Paulo fala mais uma vez: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, né? Então a Bíblia muitas das vezes vai usar esse termo para se referir à morte, os que dormem, né? Quando for a morte de Estevão, por exemplo, a morte de Estevão em Atos capítulo 7, versículo 60, vai dizer que Estevão dormiu. Davi, né, em Atos 13, 36, vai falar que Davi também dormiu. Paulo vai usar muito essa linguagem em 1 Tessalonicenses, que os cristãos estavam dormindo, né, que nós não precederemos os que dormem, né? Então a Bíblia, o Novo Testamento, vai ter vários textos que falam usando esse termo de sono para se referir à morte. E essa interpretação literal desses versículos é que fazem aí os cristãos muitas vezes pensarem de que após a morte ele fica dormindo, esperando Cristo vir ressuscitar corporalmente. Uma posição semelhante é adotada pelos adventistas do sétimo dia. Só que no caso dos adventistas, a expressão sono da alma é enganosa. Ela é mais parecida com extinção da alma. Certo? A ideia dos adventismos é que a alma será extinta, será apagada, né? Não vai haver um castigo eterno. Mas essa ideia tem vários problemas, tanto a do sono da alma como da extinção da alma. Um deles é que há referências bíblicas sobre a existência pessoal e consciente entre a morte e a ressurreição. Quando Jesus vai falar sobre o rico e o Lázaro, por exemplo, em Lucas capítulo 16, vai falar que o rico e o Lázaro morreram e eles estavam no seio de Abraão e o rico estava no inferno. Uma existência consciente. O ladrão da cruz, a qual Jesus falou para ele diz: olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse: quando você acordar, você estará comigo. Não, Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso.
hoje você estará comigo. Abra sua Bíblia em João capítulo 11, e vamos ver que não é legítimo concluir que essas passagens, que se referem à morte como sono, são descrições literais da condição dos mortos antes da ressurreição. João capítulo 11, Jesus faz um uso da figura de sono com referência a Lázaro. Olha o que é que Jesus diz em João capítulo 11, versículo 11. Assim falou, e depois disso, disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aí, olha, está vendo? Lázaro estava dormindo. Mas olha o que é que diz, versículo 14. Jesus explica, versículo 14. Então, pois, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro está morto. Os discípulos ficaram: Lázaro está dormindo? Mas você está morto. Assim, está dormindo. Aí Jesus falou bem aberto, não usou mais o eufemismo. E olha, só para ficar claro, para que não haja dúvida nenhuma, Lázaro morreu e eu vou ressuscitá-lo, certo? Então, existe essa, não é legítimo nós entendermos esse uso simbólico aqui, esses eufemismos que a Bíblia fala acerca de dormir, como algo literal. Então, por essas razões, essa teoria do sono da alma deve ser rejeitada. E qual a resposta bíblica para isso? A resposta bíblica para isso, primeiro, o Novo Testamento faz algumas distinções entre o Hades e o Geena. O Hades recebe os ímpios no período entre a morte e a ressurreição. E é o que basicamente nós chamamos de inferno. E o Geena é o lugar de punição eterna, designado aí no julgamento final. É o que a Bíblia vai chamar de lago de fogo de enxofre. O Hades, o inferno, dará aos mortos que nele estão, para que sejam lançados no Geena, que a Bíblia chama de lago de fogo. Eu coloquei o versículo de Apocalipse capítulo 20, versículo 13 e 14. Põe no telão assim. E deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, a morte e o Hades, deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, e a morte e o Hades, foram lançados no lago de fogo, foram lançados no Geena, e esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 13 e 14. O Novo Testamento faz essa distinção entre dois locais de punição. O Hades é o local de um sofrimento temporário. É um sofrimento que vai terminar. Enquanto no Geena, o lago de fogo de enxofre, é um local onde o tormento será eterno. É um local, no Hades é um local onde o ímpio padecerá sofrimento no espírito. Enquanto no lago de fogo, no Geena, o tormento será no corpo e no espírito. Esse tormento é eterno. Então o Novo Testamento faz essa distinção. Existe um local que o tormento é temporário, e existe um outro local que o tormento é eterno. O ímpio morre hoje, o que acontece? Ele vai para esse tormento temporário. Aí vai haver um dia, quando Jesus vier julgar todas as coisas, ele então vai ser tirado desse local de tormento temporário e será lançado no tormento eterno. O Novo Testamento faz essa distinção. E outra resposta bíblica é que para Paulo, estar ausente do corpo equivale a estar na presença do Senhor. É o que ele diz em 2 Coríntios 5,8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. A expectativa dele era que a expectativa era de que após a morte ele estaria com o Senhor Jesus Cristo. E ele diz em Filipenses 1,23: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo,
porque isto é ainda muito melhor. Então, para Paulo, no Novo Testamento, existe esse conceito estabelecido de que morrer é sinônimo de estar em Cristo para o salvo. Morrer não é sinônimo de dormir e aguardar. Morrer é sinônimo de estar com o Senhor. Levando em conta essas duas considerações bíblicas, concluímos que na morte, os crentes vão de imediato para o céu, onde o Senhor Jesus está, enquanto os incrédulos passam a experimentar dor, tormento e punição no inferno. Isso é o que acontece após a morte. E para concluir, eu quero tirar aqui algumas lições com vocês acerca disso. Amados, a primeira lição que nós podemos tirar entre a morte do cristão é que Jesus já enfrentou a morte por você. Graças a Deus por isso. Para aqueles que conhecem Jesus, a morte não tem a palavra final. Ela tem a penúltima palavra. Porque a última palavra para o cristão é ressurreição. A última palavra para o cristão é estar com Cristo. A última palavra é vida, misericórdia. Porque Jesus já enfrentou a minha e a sua morte. Sabe o que é a última palavra para mim e para você? Estar eternamente com o Senhor. Jesus já enfrentou a nossa morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus enfrentou a morte por você. Na cruz ele encarou a morte em todas as suas dimensões. Na cruz ele suportou ali o salário do pecado, o meu e do seu pecado. Na morte, Jesus experimentou a ira de Deus que era minha. Ele esperou a ira de Deus, ele experimentou a ira de Deus que era sua. Quando ele voluntariamente entregou a própria vida, a morte foi destruída por Deus e Jesus ressuscitou para uma nova vida. Por causa de Jesus, a vida tem a palavra final na minha e na sua vida. Por causa de Jesus, você não precisa experimentar a morte como ele a experimentou. Porque graças a Deus que ele já pagou os nossos pecados, os meus pecados e os seus pecados. E amados, ainda que você passe pela morte física, você ressuscitará para a vida eterna. Fisicamente, você ressuscitará para a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus enfrentou a morte por você. Lembre-se disso. Quando você pensar em morte, lembre-se disso. Jesus morreu a sua morte. Jesus pagou a sua culpa. A segunda lição é uma pergunta. Como você pode ter certeza de que você tem a vida eterna? Vá até Jesus. Peça perdão por seus muitos pecados. E creia que a morte dele pagou o preço pelos seus pecados. E que a ressurreição de Jesus é a garantia que você também viverá eternamente. Como você sabe que você tem certeza da vida eterna? É você confiar em Cristo Jesus. Quando alguém perguntar, como é que tu sabe, como é que você sabe que você tem a vida eterna? Não, é porque eu sou bom. Porque eu não faço isso. É porque eu vou por todo domingo. É porque eu oferto. É porque eu sigo na igreja. Nada disso. Como você sabe? Como você pode ter certeza que tem a vida eterna? Porque eu creio em Jesus. Porque eu creio que ele morreu a minha morte para que eu pudesse viver a vida dele. Só quando você vai até Cristo Jesus, você não precisa de medo para enfrentar a morte.
Compartilhar da vida de Jesus é o modo como você enfrenta todas as sombras da morte nesse mundo infeliz e caído. E é como você encara a escuridão final da morte em si. Só quando você vai até Jesus. Todos nós merecemos morte. Mas Jesus justamente morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos ter a certeza dessa vida eterna. Porque Jesus vive, você sabe que Ele estará com você quando morrer. Porque Jesus vive, você sabe que Ele estará esperando por você após sua morte. Porque Ele vive, você também vive. Como podemos ter certeza? Aquela música, porque Ele vive, eu posso incluir na manhã. Porque Ele está vivo, eu também viverei. Porque Ele triunfou sobre a morte, eu também triunfarei sobre a morte. A terceira é que Jesus enfrenta a morte com você. A primeira era por você. Mas agora Jesus enfrenta a morte com você. Não foi combinado, mas o pastor Salmo leu o Salmo 23. Ninguém na terra vai passar pela morte com você. Nem seus pais, nem seu irmão, nem seus melhores amigos. Ninguém vai experimentar a morte com você. Mas se lembre das palavras de Davi, Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mesmo assim eu não temeria. Tem um motivo que não o deixa temer, porque tu estás comigo. Jesus enfrenta a morte com você. Seus parentes e amigos não podem ir com você quando morrer. Mas aquele que é mais chegado que um irmão promete nunca o deixar, nem o desamparar. Jesus vai enfrentar a morte com você, comigo, com todos nós. Porque Ele nos prometeu, Mateus 28, 20, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E meus irmãos, lembre-se de uma coisa. Jesus conheceu em primeira mão como é passar pela dor da morte. Jesus experimentou como é passar por essa dor. E Ele estará com você quando você enfrentar a morte e morrer também. A vida, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus é o nosso consolo de que Ele está conosco quando passarmos pelo vale da sombra da morte. E que ao passarmos pelo vale da sombra da morte, Ele estará nos aguardando, dizendo: bem-vindo, filho meu, entra no gozo do teu Senhor. O próprio Deus estará com você no momento em que a morte lhe estender a mão. Jesus enfrenta a morte com você. E por último, para encerrar, eu quero a quarta, né? Enfrente a morte como Jesus enfrentou. Olhe para a morte como Jesus olhou. Jesus está com você. Então enfrente a morte como Ele a enfrentou. E como Ele fez isso? Jesus estava calmo, seguro, tranquilo quando enfrentou a morte? Não! Jesus, Ele chorou, Ele transpirou sangue. Ele experimentou a morte como um inimigo terrível. Ele disse: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. A morte continuou sendo uma inimiga para Ele. Jesus não estava insensível quando morreu. Ele olhou a morte nos olhos. Ele sentiu intensamente sua dor, a sua degradação, seu horror e a sua perda. E ele então confiou em seu Pai Celestial quando ele citou o Salmo 31, versículo 5: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em meio a essa horroridade, ao pavor da morte, ele confiou no Senhor e disse: Senhor, recebe o meu espírito em tuas mãos. E ele não disse: Senhor,
então não entregue do Espírito. E morreu. Ele não disse isso com calma. Ele não disse isso com tranquilidade. Isso é um homem envolvido. Era um homem que estava experimentando e sentindo a dor da morte, a angústia da morte. E eu imagino que isso aqui foi um brado dizendo: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Um grito de confiança. Confiança em meio ao desespero. Confiança em meio ao horror. E esse Jesus, que enfrentou a morte desse jeito, está com você. Esse Jesus está vivo e pode ajudá-lo a encarar a morte com fé e dizer a mesma coisa: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Você pode se aproximar dele e ele lhe dará perdão, misericórdia e ajuda no tempo de necessidade. Ele suportou a cruz em troca da lei que estava proposta. É que Hebreus 12:2 vai dizer. Portanto, ele estará comigo e com você. Eu quero, para você enfrentar a morte como Jesus enfrentou, você precisa confiar que existe um Deus, que não é o acaso. Você precisa confiar que de fato existe um ser soberano conduzindo todas essas coisas. De que a vida que você vive aqui será julgada. Esse Deus que é santo, que é justo, que é poderoso, vai ter que encarar agora um homem que é frágil, perdido e pecador. Portanto, você só pode enfrentar a morte com coragem. Você só pode enfrentar a morte com esperança se você estiver confiando no sacrifício de Cristo Jesus, que lhe garante a vida eterna. Se você confiar em você, você está perdido. Se você confiar nas suas obras, você está perdido. Se você confia em si mesmo, você deve se desesperar. Você deve sentir pavor. A morte é um monstro terrível que lhe assola. Você não pode enfrentar a morte como Jesus enfrentou, se você não tem Cristo como Senhor e Salvador. Muitas pessoas dizem: só o Senhor me julga, só Deus pode me julgar. E isso é algo terrível. Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, santo, justo e inacessível, está pronto para julgar e condenar as suas obras. Se isso não lhe faz tremer, eu não sei o que é que faz. Você está louco se isso não lhe faz tremer. Mas eu falo como Paulo: graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Graças a Deus por Jesus Cristo, que eu não confio na minha própria justiça, que eu posso enfrentar a morte como Jesus enfrentou. Graças a Deus por Jesus Cristo, que hoje nós podemos não temer a morte. Porque quando nós passamos pela morte, quem crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, quando você passa pela morte, você passa pelo momento em que a sua fé se torna visível. Quando você vai passar pela morte, você vai ver aquele que você agora não consegue ver. Você vai estar nos braços daquele que hoje você não vê. Morrer na esperança de que Deus está com você é passar pela perda de todas as coisas para ganhar tudo, para ganhar Cristo.
Só quando você entrega a sua vida a Cristo Jesus e larga tudo aquilo que lhe prende aqui, é que você pode falar como Paulo e dizer: eu não sei o que é melhor, eu não sei o que é que eu faço, eu quero ficar aqui porque eu sou útil para o reino do Evangelho, mas morrer é muito melhor, porque eu estarei com Deus. Portanto, você tem a oportunidade de enfrentar a morte como Jesus enfrentou, com fé. Eu não posso garantir que nem eu chegarei em casa hoje, imagine vocês, mas a palavra de Deus nos garante que aquele que for o seu Senhor vai determinar o que acontecerá após essa morte. Se você for o seu próprio Senhor, se sua alegria for o seu próprio Senhor, se os seus prazeres forem o seu próprio Senhor, tema e trema passar pela morte. Mas se Jesus for o Senhor da sua vida, você pode dizer como Cristo: se vivermos, para o Senhor vivemos. Se morrermos, para o Senhor morremos. Então não importa. Vivamos ou morramos, somos do Senhor. Não há alegria maior do que viver. Morrer e estar com Cristo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Eu quero que nesse momento você reflita. Vamos fazer aqui uma anamnese. Olhe para dentro de si. Olhe para a sua vida. Existem tantas variáveis para lhe manterem vivos. Tantas coisas podem acontecer. Tantas variantes para que estamos suscetíveis para que a nossa vida acabe. Eu quero que você reflita em que você tem sido segurado. Em quem é a sua segurança? Quem tem sido o seu Senhor? Senhor Deus, Pai, que o Senhor possa, com o teu Santo Espírito, fazer-nos, ó Deus, refletir. Nos leve a meditar. Não há nada, Senhor, que nos faz pensar mais na vida do que a morte. E que possamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito trabalhe na mente de cada um. Que nós possamos meditar e pensar: e se hoje eu passar pela morte? Quem estará me esperando do outro lado? Qual a garantia que eu tenho de que Jesus estará me esperando? Jesus será o meu amigo ou será o juiz? Será o meu advogado ou irá me acusar? Senhor, que teu Santo Espírito possa trabalhar através da tua Santa Palavra. Que o Senhor possa, Deus, fazer com que a morte, esse assunto que é aguardado por todos, possa nos fazer refletir sobre a grande bênção do Evangelho. Aquilo que dá sentido para a vida. Aquilo que dá sentido, ó Pai, para toda a nossa existência. O Evangelho de Cristo Jesus. Que o Senhor possa trabalhar, ó Deus, através da tua palavra, com o teu Santo Espírito, a força que há do teu Santo Espírito. Ainda de olhos fechados, se você está aqui e não tem essa certeza do que acontecerá após a morte, se você não tem segurança
no que virá após a morte. E ouviu essa palavra e achou essa mensagem, que essa mensagem de fato deu sentido à sua vida, que essa mensagem de fato esclareceu muitos assuntos, muitos pontos de interrogações que havia em sua vida. Se a mensagem do Evangelho de que Cristo Jesus morreu, suportou a cruz, suportou a angústia do pecado, para que aqueles que confiam nele possam viver eternamente, se você entendeu isso e quer hoje demonstrar publicamente que entendeu essa mensagem, que você vai de fato confiar em Cristo Jesus e no sacrifício dele somente para enfrentar a morte, se você quiser fazer isso, você pode levantar a mão. Nós estaremos orando por você, orando para que essa mensagem do Evangelho possa fazer sentido em sua mente, para que essa mensagem do Evangelho possa lhe dar a segurança e a alegria de passar pelo palco da morte. Senhor Deus, que o Senhor possa, Pai, nos dar essa mensagem de ânimo para aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor. Muitas das vezes, ó Deus, nos iludimos com as coisas desse mundo. Muitas das vezes, ó Deus, andamos errantes nos teus caminhos. Mas, Senhor, que a nossa mente esteja cativa nisso. Nós possamos entender que nós somos peregrinos nesse mundo. Nosso reino não é nesse mundo. Nossa riqueza não está aqui. Os nossos prazeres não estão aqui. Os nossos prazeres estão em Cristo Jesus. Nosso reino é o reino dos céus. Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Que nós possamos, como cristãos, como servos do Senhor Jesus Cristo, vivermos como se fôssemos morrer. Porque de fato poderemos morrer. Vivemos como se fosse o último dia de nossas vidas, para que vivamos para a glória do teu nome. Porque pode ser o último dia de nossas vidas. Nós possamos viver nossas vidas, ó Pai, buscando a glória do teu santo nome, exalando o bom perfume de Cristo Jesus em tudo o que lhe fizemos, ó Pai. Que o Senhor possa fazer isso, segundo a tua graça, segundo a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Quero chamar aqui o grupo de louvor. Nós repetimos um cântico. Depois do louvor estaremos encerrando.